Fala pessoal, tudo bem? Prazer, é Marcos Neri e neste vídeo estarei falando com vocês sobre três tipos de operações que eu gosto de fazer bastante aqui dentro do Day Trade. E isso independe do ativo, essa mesma configuração ela repete em diversos ativos, né? Hoje, nesse primeiro vídeo, estarei falando sobre a primeira configuração, serão três vídeos, né? Onde eu estarei falando dessas, entre aspas, né, estruturas que eu gosto de bastante ver para mim estar fazendo minhas entradas. Então vamos lá. Essa primeira operação é uma operação de a qual eu gosto de citar muito o OQC, né? O que ver, quando ver e como ver, né? Se vocês não assistiram o vídeo anterior a esse, eu sugiro muito que vocês vão lá e assistam para vocês entenderem um pouco essa questão do OQC, né? Que é o que ver, quando ver e como ver, né? Esse mercado em si, né? Por que que casa tão bem essa dinâmica, né? Dessas três palavras, né? Inicialmente, eu gosto de ver o quê? Nessa primeira situação. Eu tenho um mercado, vamos colocar aqui, ele está vindo no mercado de baixa, né? O mercado estava caindo aqui, ó, o mercado vinha lá em cima, ele distribuiu forte e acabou que o mercado chegou em um ponto, vamos colocar aqui esse ponto aqui, ó, é um ponto ideal lá atrás, vamos colocar aqui um ponto que os participantes acharam barato aqui lá no fundo, né? Lá atrás. Sim, não vou entrar dentro do mérito de barato e caro, né? Porque isso é muito dependente de uma perspectiva, né? Depende muito da perspectiva de mercado que você tenha, mas enfim. Então vamos colocar que o mercado veio caindo forte e aqui ele teve essa recuperação. Mas antes dele ter essa recuperação, o mercado, vamos colocar aqui, ó, que ele vinha fazendo pequenas correções. O mercado caía, fazia uma pequena correção, até que ele fez essa correção um pouco maior e assim ele teve essa baita puxada forte lá para baixo, né? Onde a qual pode possivelmente entrar muito trader varejista ou traders desesperados tentando pegar rompimento, né? O rompimento e a continuação deste mercado lá para baixo. Só que acabou não dando muito certo e esse mercado ele acaba voltando muito forte lá para cima, né? Rolando também um stop de uma galera que acabou vendendo esse fundo, né? Mas enfim, não vou entrar nessa situação agora de stops nem nada do tipo. Mas vamos colocar que agora ele deixou uma zoninha, onde a qual ele comprou enquanto o mercado caía, né? O mercado caindo e ele comprando, o mercado caindo e ele comprando, entre aspas, montando uma certa posição, né? E dentro dessa regiãozinha aqui, a gente houve uma situação de a qual ele também reacumulou em cima aqui, mostrando um certo interesse, né? E esse interesse, destacando aqui nessa região, pode possivelmente no futuro funcionar como uma região de suporte, né? Então vamos colocar isso aqui marcando como um possível suporte. Vou colocar aqui atrás um P de possível suporte e vamos observar, né, o mercado reagindo em cima dessa região, né? Ainda mais que a gente teve aqui no fundo um reacúmulo, né? Um reacúmulo, uma exaustão desse movimento, agrediram muito forte e reacumular aqui nessa região. Então vamos colocar aqui, ó. Você sabe que eu sou muito adepto aqui dentro do mercado, da metodologia de Wyckoff, né? Porque eu sou adepto do mercado, para mim, assim, ele sobe em tendência, cai em tendência, mas antes de tudo ele tem que fazer o quê? Reacumular para subir, acumular para subir, acumular para subir e acumula para distribuir. Então o mercado, ele sempre vai fazer o quê? Acumulações. Por quê? O mercado ele não tem lotes, ou no caso, liquidez suficiente, até que, assim, entrar nesse mérito em relação à liquidez é um pouco mais complexo. Mas vamos falar aqui o seguinte, se eu tenho um participante aqui, ó, tem um participante que ele dá a intenção para outros participantes, né? Para outros participantes. Esse cara, ele pode se entrar dentro de uma situação de seleção adversa, né? Você dá muita intenção onde ele tá, a maioria dos participantes pode vir fazer um front run na cara dele aqui e aí fazer que esse cara ele saia tendo que comprar muito lá acima, né? Isso aí não é interessante para ele. E se ele dá a intenção muito rápido aqui, um vendedor pode perceber que ele não que ele está querendo comprar bastante nesse nível de preço e começa a oferecer cada vez mais acima e aqui não entra numa, entre aspas, escassez de liquidez, né? Não, vamos colocar só nesse exemplo, né? Para não ficar muito complexo. Então vamos colocar aqui, ó, que esse participante tem que fazer o quê? Ele quer comprar esse fundo aqui, só que ainda tem um vendedor aqui, ó, querendo vender, né? Tem um vendedor querendo vender e um participante querendo comprar aqui nessas regiões, né? Então vamos colocar a situação que o mercado ele corrige e aparece um vendedor nessa região, só que o comprador ele já destacou que essa zona aqui, ó, só pegar uma cor melhor aqui, ó, ele destacou que essa zona aqui, ó, é uma zona que ele quer permanecer comprado. Vamos colocar só essa hipótese que ele quer permanecer comprado. Vamos colocar que aqui o mercado foi lá em cima, fez um clímax,
um AR em cima dessa zona anterior e um ST, montando aqui uma fase A de acumulação. Correto? E dentro dessa fase A de acumulação, a gente ainda não tem a certeza se isso aqui pode ser o quê? Uma reversão ou uma continuação. Por isso que sempre dentro dessa configuração, eu estaria esperando o quê? Um Spring vir e um SOS muito forte. Muitas vezes sim, eu posso comprar dentro de um Spring e uma verificação. Mas, continuando aqui, a gente tem aqui ó, uma fase A ser desenvolvida e logo em seguida a gente começa a desenvolver aqui dentro uma fase B, né? Com um Uptrust Action, um A, né? Aqui a gente tem um ST da fase B e aqui temos um teste dessa regiãozinha anterior, ele não consegue passar. Só que agora vem o grande pulo do gato. Deixa eu só apagar todo mundo aqui, ó, só para a gente ter uma melhor visualizaçãozinha aqui dessa zona. Agora vem um pulo do gato. Onde que ele volta a fazer esses testes, né? A gente tem aqui, ó, essa zona onde a qual esse mesmo comprador ele começou a comprar lá atrás, deixando a zona também de volume. Vamos colocar aqui, ó, foi a POC dessa região. Aqui embaixo é uma VAL e aqui em cima é uma VH. Então a gente tem aqui, ó, pontos interessantes de volume, né? Volume onde a qual o mercado ele pode vir testar. E repare que quando o mercado ele vem para essa zona, na hora que ele vem para essa zona, ele reage forte e volta para cima, deixando um teste marcando que possivelmente eu tenho uma divergência aqui de lotes, né? de agressões, né? E assim mostrando uma possível exaustão. Então aqui eu tenho uma absorção, seguida aqui possivelmente de uma exaustão de vendedores querendo vendedores em relação a agredir o comprador aqui embaixo, não mostrando que esses vendedores têm interesse de negociar cada vez mais abaixo, né? Eles não estão agredindo mais a posição desse comprador que gostaria de comprar mais abaixo, e aqui a gente entra numa certa exaustão desse movimento e tendo aqui um baita de um SOS, né? Um baita de um SOS. Alguns dos meus alunos apelidaram essa regiãozinha aqui como PMN, né? Por que PMN? É o ponto Marcos-Neri, porque eu gosto muito de entrar nesse trade aqui, ainda mais mostrando que eu tenho uma certa absorção junto com exaustão e uma possível agressão em cima dessas regiões. E isso acaba dando um bom trade para a gente, né? Para um possível SOS, né? E assim, uma zona onde o mercado, quando ele vem capturar essa liquidez que estava disponível aqui em cima, né? Ele captura essa liquidez aqui em cima, acaba estopando uma galerinha que estava posicionada, seus stops loss aqui. Ele volta forte para baixo, só que ele volta para onde? Para o médio dessa estrutura. E em cima do médio dessa estrutura, aquele participante ele aparece novamente recomprando posição, né? Então, esse trade ele é muito vantajoso, mas quando você tem toda a estrutura a ser formada e verificada, porque dentro do mercado a gente tem 3 leis importantes, né? Quais são as 3 leis do mercado? Oferta e demanda, causa e efeito e esforço versus resultado. E essas 3 leis, elas nos categorizam e nos ajudam a identificar pontos de entrada, né? Baseado em esforço versus resultado. E se a gente começa a perceber que esse esforço já não está sendo mais compatível com o resultado esperado, e a gente vê eles vendendo, não tendo deslocamento, a gente começa a imaginar, olha, tem alguém absorvendo, e aqui não temos alguém agredindo a demanda daquele comprador. Então, possivelmente, esses 2 participantes estão montando o quê? Uma causa para possivelmente gerar um efeito, e nessa situação, uma reversão, né? Então, aqui a verificação de oferta e demanda, a gente percebe-se que o vendedor já está escasso, né? E a gente tem essa escassez de agressão ao comprador. E assim a gente formando um baita de um SOS, LPS e continuação. Então esse tradezinho aqui dentro dessa zona, eu acabo realizando ele bastante. Vamos ver um exemplozinho dele aqui dentro de um gráfico, só para ele ficar um pouco mais didático e a gente perceber essa natureza realmente vinda do gráfico. Só colocar aqui, ó. Então eu vou pegar aqui um exemplo na lateral, que seria essa situaçãozinha aqui, ó. Então a gente tem aqui o mercado, ele vindo fazer o quê? O mercado caindo forte, né? Vindo capturar esses fundos aqui nessa região, acaba estopando uma galerinha e o mercado ele volta forte para cá. E a gente tem aqui, ó, uma região de, olha, os caras começaram a compraram. Repare que aqui a gente tem também esses pavios e aqui quando o mercado ele volta aqui nessa região, ele reacumula. Sim, até aparece um vendedorzinho aqui, ó, mas o porém é o seguinte, né? Esse vendedor apareceu aqui, só que ele foi totalmente
absorvido, né? E assim a gente entrou uma forte demanda, onde a qual esse vendedor que estava inserido aqui, ó, não conseguiu ir contra, né? E assim o mercado ele volta forte lá para cima, vindo testar a região de fundos anteriores. Esses fundos anteriores é importante porque ele tem uma certa dificuldade para ser ultrapassados, né? E assim, quando o mercado ele vem para essa zona aqui e ele não consegue romper ela, ele volta a testar quem? Ele volta a testar o fundo. Mas onde que é o fundo? É onde que eles começaram o quê? A comprar lá atrás, né? Montaram uma posiçãozinha aqui, ó, aqui dando uma certa intenção, né? A intenção do mercado, entre aspas, estava aqui. Então a gente vai marcar isso aqui como uma reação de um clímax, um AR, que é um rally, né? E um ST da fase A. Então a gente tem toda uma estrutura a ser formada aqui, ó. ST da fase B, o A falho, né, que ele não veio acima dessa região, e se não vir acima, pode muitas vezes mostrar uma preocupação em relação a, olha, o mercado possivelmente pode estar fraco, mas a observação é, eu não vou comprar isso aqui enquanto ele não vir fazer um spring ou um teste mais abaixo no fundo, ou algo que me dê essa intenção de vir testar o fundo, né? Mas aqui eu percebo que o que o mercado acaba formando aqui, ó. Eu gosto muito de reestruturar as estruturas entre a fase C e D. Então, entre essa fase C e D, olha, eu tenho que, na verdade, eu gosto, começa dentro da B, C e D, mas quando a estrutura está muito curta, eu acabo unindo elas, né? Então, eu tenho aqui, ó, uma zona com uma parada preliminar, um clímax, não, um clímax. Deixa eu só apagar esses dois aqui, ó, esses desenhos, que vai ficar mais fácil aqui, ó. Eu tenho uma situação onde a qual, olha, a mesma situação, o mercado vem caindo, deixa essa zona aqui, ó. Então, tenho essa mesma zona para ser observada como um PS. Vamos colocar isso aqui como uma parada preliminar. Temos um clímax, um AR, um ST, fase A de mercado, ST da fase B, UA. E olha aqui, ó, o meu spring aparecendo. Então, eu gosto muito de reestruturar a minha estrutura, né? E logo em seguida tem um SOS e o LPS vindo testar quem? O médio dessa minha estrutura. E esse médio vindo testado dá uma boa oportunidade de compra. E aqui também dentro desse spring dá uma boa oportunidade também de compra, né? Ainda mais que eu já estou vindo de uma situação onde a qual o mercado ele é comprador aqui e ele já protegeu essa posição, reacumulou, verificando se nessa zona aqui eu tinha o quê? Se eu tinha vendedores querendo agredir a minha oferta do comprador aqui embaixo. E eu acabei verificando que ele não queria, né, inicialmente. Então, quando eu venho muito forte para cá, com essa baita barra, capturando todo mundo aqui embaixo e não tendo deslocamento abaixo disso aqui, onde a qual mostrou no passado que ele não tinha agressão para ir consumir as ordens limite lá embaixo, começa a me demonstrar que eu tenho um mercado mais fraco. Ainda mais se eu vejo uma ferramenta de fluxo, uma baita de uma absorção aqui, ó. E assim, quando o mercado ele tenta adentrar nessa estrutura, eu vejo uma boa oportunidade de estar comprando, né? Ainda mais quando ele vem acima dessa região, né? O que acontece? Essas zonas, elas acabam formando um pico muito grande de ordens limites apregoadas aqui em cima, né? Ordem limite aqui, ordem limite aqui. Então aqui eu tenho os vendedores apregoando os seus lotezinhos aqui, ó. Aqui eu tenho dinheiro, aqui eu tenho dinheiro, olha, capturado, tenho dinheiro aqui. Então vou tendo bastante dinheiro em cima dessas regiões. Por isso que muitas vezes o mercado ele reage forte aqui, não somente por ter dinheiro acumulado aqui nessas zonas, mas também por esses caras que venderam aqui, venderam aqui, venderam aqui, venderam aqui, vendo em diante a situação que o mercado ele não tem força para continuar, eles começam a sair de posição. E assim também acaba continuando a levar o stop loss da galera que estava aqui nessas posições apregoadas limite, né? Até que o mercado ele rompe e leva todo mundo. E assim ele começa novamente um novo processo de reacumulação. Deixa aqui uma zona já qual ele verifica se temos vendedores que querem vender, não tem, e temos uma continuação. Mas anterior a isso, ele volta para onde? Para a região onde ele foi vendedor anterior. O vendedor estava nessa região. Mas enfim, então essa é um dos exemplos, né? Vou mostrar outro exemplo aqui, ó. É uma situação bem similar, mas só que essa situaçãozinha aqui, ó, ela já nos mostra um possível spring, né, um pouco mais detalhado, né? A gente tem aqui, ó, um mercado vindo baixista, né? A gente tem situações em que o mercado ele corrige, né? Volta, corrige e até ele vai vindo caindo
com eles comprando, caindo com eles comprando, caindo com eles comprando, deixando uma zona bem, mas bem macetada pelo comprador, né? O comprador mostra uma região que ele estava aqui. Você vai ver que também a gente não tem uma agressão tão forte aqui, né? Mas, sim, a gente tem essa última agressãozinha aqui com bastante volume, né? De volume entre aspas, a gente está vendo que não dos bem expressivos, e o mercado, ele, olha, a pavilhada que ele deixa aqui nessas zonas, né? Então ele deixa um pavio aqui mostrando que eu tenho compradores nessa região, e eu tenho compradores aqui, e o mercado ele retornando muito forte lá para cima. Eu vou comprar só porque eu estou vendo isso? Olha, eu não recomendo você comprar só porque você já está vendo isso, né? Por isso que eu sempre falo que, cara, espere a estrutura se formar. A estrutura seria o quê? Um clímax, um AR, um ST, uma fase B se formar, um spring, e assim você começa a verificar o que? A situação de qual o mercado, se ele está forte ou fraco, né? Então agora a gente tem aqui um clímax, o mercado ele reacumula aqui, ó, faz toda uma acumulaçãozinha, um AR e um ST. Fase A de mercado aqui, ó, temos um ST, o A falho, né? O mercado não consegue vir, né? Você vê que o mercado está fraco aqui nessa região. Quando a gente percebe essa fraqueza de ir, é porque o mercado ele ainda não tem aquela intenção, né? E sabendo que ainda tem muito lote aqui, ó, nessa região, ainda mais que rolou uma acumulação anterior. E assim o mercado ele vem devagarzinho aqui, ó, e muitos acabam comprando essa região. Cara, olha o tanto que isso aqui, ó, o velho suporte e resistência da análise técnica clássica, né? A galera compra muito no suporte, né? E esse comprar no suporte, dependendo da situação onde a qual a gente esteja inserido, pode ser uma situação, ainda mais que eu tô falando de mini índice aqui, ó, uma situação muito clara para esses caras virem buscar o lotezinho desse pessoal, ainda mais que é um mercado que não tem liquidez o suficiente para todos os participantes, né? E é um mercado que sofre muito com essa situação. E assim o mercado ele volta para onde? Olha, estopa a galera aqui embaixo, no geral, né? E volta muito forte lá para cima, mostrando que sim, somente foi uma captura aqui nessa zona. Os caras capturaram todo o stop da galera que estava posicionada aqui, e não ao capturar, o mercado ele faz o quê? Ele prossegue lá para cima e volta, né? Aqui é a região onde a qual os vendedores estavam inseridos, mas a gente tem a região dos compradores aqui, ó, região vendedora, região compradora. A gente tem que ver dentro de um mercado, né, onde a qual o mercado está caindo, um vendedor se exaurindo e um comprador começando a querer ganhar força, mas a principal situação é um vendedor se exaurindo. E olha isso aqui, ó, cadê esse vendedor aparecendo aqui nessa região? E essa região é onde esses caras, olha, começaram a comprar anteriormente, né? Em cima de uma região de, olha, volume. E onde o mercado trava, olha, em cima de uma região de volume anterior, mostrando que o comprador, ele estava inserido aqui nessa região. E aqui em cima, olha, deixa esse paviozão, mostra que eu não tenho um vendedor aqui, né? Então temos um vendedor sendo exaurido e uma agressão aqui, ó. Tenho então uma absorção seguida de uma exaustão seguida de uma agressão. Então isso aqui, ó, é a boa tríplice coroa para você ter um trade bom, né, dentro de um ativo, né? Olha, você já está vindo de uma situação onde a qual o mercado está te protegendo, eles verificam se esse vendedor ainda estava ativo nesse mercado, não estando ativo, mostrando uma forte demanda, verificando se eu ainda tenho vendedores, não tenho, pô, boa ponto de continuação. E assim a gente tem bons pontos de entrada para a gente estar verificando. Agora, antes da gente finalizar o vídeo, quero mostrar para vocês aqui, ó, uma operação nesse mesmo sentido, né? Nesse mesmo sentido. Olha, a gente vem aqui, essa aqui é uma operação que eu fiz. Se eu pegar minha tela, que eu uso bastante footprint também, né? Então a gente tem aqui, ó, o mercado ele caindo forte e voltando. Só que quando ele cai forte e volta, a gente tem essa zona aqui, ó, que ele reacumula. Olha essas vendas aqui, ó. Gente, vamos pensar aqui um pouco comigo. Para toda compra, eu tenho que ter o quê? Uma venda. E para toda venda, eu tenho que ter uma compra. Então, se a gente tem essa vertente de mercado, essa aqui a gente teve essa baita dessa agressão, a gente teve o quê? Alguém também absorvendo essas ordens. Por isso você vai ver que o mercado, ele volta a subir adiante acima disso. E reacumula aqui nesses fundos, mostrando que essa zona aqui, ó, possivelmente tem um comprador, né? Ainda mais que ele rejeitou a continuar esse movimento baixista, né? Se a gente fosse olhar pela ótica da análise técnica clássica, que eu não faço, olha, a gente era para ter continuado esse movimento aqui, ó, a partir deste movimento e seguida a CLTB aqui, né? Eu não
utilizo disso, né? Mas a gente vê que o mercado ele reacumulou em cima dessa regiãozinha aqui, ó, mostrando uma certa exaustão, continuou e veio a fazer um movimento mais lateral, né, desse preço. Eu vou chamar isso aqui tudo de uma região climática, clímax, um AR, um ST, fase A de mercado, ST da fase B, tentativa de fazer o A, e aqui embaixo, olha, ele deixa um spring. Só que esse springzinho aqui, ó, eu nem gosto de fazer ele tanto dessa forma. Eu gosto de fazer o seguinte, sim, eu gosto de dividir a estrutura. Quando eu vejo uma estrutura tão ampla como essa aqui, ó, eu gosto de caracterizar clímax, AR, ST, fase de mercado, tentativa de fazer o A, ST da fase B, o A, né, ou o T, e aqui uma verificação se eu tenho, olha isso aqui, tanto que é engraçado, tem um baita de um pavio aqui, e o mercado ele não consegue ganhar acima disso, né, já está trabalhando abaixo disso, provavelmente a gente tem uma captura dessa liquidez aqui no fundo, e essa captura pode vir até onde? Olha, eu tenho os meus compradores aqui nessa zona, né, então quero ver alguma coisa até essa região, abaixo disso já não quero ver mais uma situação de compra, quero ver o mercado possivelmente lateralizando aqui para ele continuar esse movimento dele, só que o mercado já me mostra uma situação um pouco diferente, ele vem, desova bastante esses lotes aqui, ó, você vai ver que ele começou, olha, bem no rompimento, rolou essas maiores agressões, agrediram e no fundo se exauriram, não temos um vendedor mais aqui inserido, e o mercado ele volta lá para cima, vou chamar isso aqui de uma ação climática, AR, e o mercado volta novamente para essa região que ele era o que? Comprador anteriormente. Então se eu tenho essa situação agora de clímax, AR, olha, eu não sei se ainda eu tenho um spring, né? Não vou comprar isso aqui ainda. Clímax, AR, ST, fase de mercado. Não vou comprar esse rompimento aqui e nem vou comprar aqui no momento. Se eu vou comprar esse movimento, gostaria que ele viesse testar essa região e aqui ele me desse alguma coisa nesse sentido. Só que ele não me deu. Então o que eu faço? Eu vou esperar. Olha isso aqui, ó, o mercado ele volta para essa região onde esses compradores desagrediram e foram absorvidos e ele volta muito forte. Mas só que você vê aqui, ó, esse voltar muito forte já começa a aparecer um comprador. Olha esse comprador aqui, essa barra aqui que está indecisa ainda, né? E olha, tem uma ponta de uma venda. E logo em seguida, ó, tem esse carinha aqui, ó, se exaurindo todo, né? Mostrando uma indefinição total desse mercado. E se a gente olhasse aqui por via do delta, olha isso aqui, ó. O volume vendedor, ele está cada vez mais caindo, né? Caindo, mostrando que eu não tenho um vendedor tão forte assim. Ainda mais quando eu vou chegando próximo de quem? De uma região que ele já foi bem comprador no passado. E agora sim, olha, eu tenho uma situação de o A, o A teste Spring, olha o SOS, LPS, continuação. Então nessa situação eu comecei a comprar aqui, ó, eu comprei 2 contratos aqui no fundo, em cima dessa região de volume, comprei mais 2 contratos aqui, acho que nessa situação, e mais 2 aqui para a gente vir para um rompimento, né? Só que eu não compro rompimento, eu gosto de ir com o rompimento, é um pouco diferente, ainda mais quando eu consigo melhorar esse meu médio aqui, né? Na verdade, na situaçãozinha aqui eu piorei ele, né? Porque eu comecei a fazer um médio para frente, mas se eu estou já longe do preço, eu vou piorar um pouco meu médio, possivelmente, mas só que o que acontece? Eu posso ir mais carregado para esse rompimento, né? Ainda mais vendo dentro do fluxo uma situação que me mostra que eu tenho capacidade de estar indo dentro de um rompimento. E olha isso aqui, quando o mercado ele vem para essa região, cadê esse vendedor aqui, ó? Sumiu. E isso é importante, né? Outro trade, né, nesse mesmo sentido, que eu gostaria de estar mostrando para vocês, seria este aqui, ó. A gente tem aqui o mercado caindo forte, volta para uma região de volume e me dá todas as situações. Olha, eles compram bastante aqui, o mercado ele exaure essa região, volta, clímax, AR, ST, fase A de mercado, e olha aqui, ó, ele me dá um spring com bastante absorção nesse fundo, mostrando que eu tenho o quê? Eu tenho uma zona um pouco já afastada dos vendedores, né? Os vendedores já não têm aquela capacidade de empurrar mais o preço. É essa situação, eu comprei um rompimento que foi muito rápido, né? E acabei levando com eles, né? Mas a gente tem toda aquela minha premissa, ó. Tem uma parada aqui e outra aqui que vai se acumulando, deixando uma zona de volume interessante. Então, gosto muito desse trade. Outra situação similar a essa seria esse cara aqui, ó. Eu tenho aqui, ó, o mercado caindo forte. Ele é bem similar. Esse trade aqui não são os mesmos, são bem similares, né? Mas não é o mesmo. Olha, tem o mercado ele caindo, deixando essas zonas. Olha isso aqui, ó. O mercado ele absorvendo essa região, ó. Então tem muito lote transacionado aqui. O mercado vem e me deixa essa regiãozinha aqui, ó. Mostrando que eu tenho o quê? Não tenho um vendedor querendo agredir abaixo disso. Mostrando uma certa exaustão
de agressão ao comprador, né? Então não temos um vendedor inagredir os lotes do comprador. Eu estou tendo uma baita de uma absorção. Em cima dessa absorção, eu tenho um mercado lateral aqui nessa região, né? Então tenho um clímax, né? Um AR e um clímax AR. Em um ST, fase A de mercado aqui, né? ST da fase B, tentativa de fazer o A. E aqui eu tenho a tentativa de fazer um Spring. Só que aqui eu não tenho Spring, eu tenho um LPS e aqui eu tenho um baita de um SOS. Mostrando que a demanda, ela está forte em cima dessa zona, né? E se a gente verificar essa regiãozinha aqui, ó, ela, entre aspas, entra em situação que, olha, tem um clímax, um AR, um ST, fase A de mercado, tentativa de fazer o A, ST da fase B, o mercado vem para um Spring. E aqui eu tenho um teste do Spring, vindo já de uma situação de um volume anterior importante. Então, tenho tudo para um trade vencedor. E é assim que eu vou esperar as minhas zonas, né, se desenvolver. E assim, por isso que eu sempre falo das 3 situações O, Q, C. É o que ver, quando ver e como ver, né? O que eu quero ver? Olha, quero ver uma estrutura se formar. Quando ver? Quando eu tiver uma região de volume importante. E como ver isso? Cara, quando o mercado chegar na determinada região, eu quero ver uma absorção, seguida de uma exaustão, seguida de uma agressão do meu preço. Exemplo aqui, ó, tenho uma absorçãozinha desse fundo aqui, ó. Tem uma absorção, uma exaustão desse vendedor e olha a puta da agressão aqui. Então tenho todo a minha tríplice coroa de um bom trade, né? E é isso, galera. Deixa eu ver se tem mais exemplos. Não tem mais exemplos, mas esse aqui foi o primeiro vídeo da série de 3 tipos de trades que eu gosto bastante de ver aqui dentro do mercado acontecendo, para que eu possa agir, né, situações de estrutura, porque assim, a gente tem vários tipos de estruturas ou de movimentos a se esperar, né, para mim agir ou montar uma posiçãozinha ali para mim estar entrando, né, então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? Se você gostou, deixa um joinha aí, se inscreve no canal, compartilha com seus amigos, porque vamos fazer esse canal esse ano crescer, pô. É um canalzinho que tem bastante conteúdo, bastante informação e assim, ajuda também o pai aqui a crescer, né? Então, galerinha, muito obrigado. Fiquem com Deus.